Considerado o maior artista marcial de todos os tempos, uma das 100 pessoas mais influentes do século XX, inventando e aperfeiçoando vários estilos de luta. E isso é tudo que a gente ouve sobre o Bruce Lee. Mas tem uma coisa, por exemplo, muitas pessoas que jogam futebol ou que entendem de futebol, por exemplo, falam que o Pelé não era aquilo tudo, que ele estava numa época em que o futebol era mais simples, era mais fácil, que não tinha tanta gente com força para bater de frente com ele, e isso é muito questionável. E o Bruce Lee, ele é conhecido por todas essas coisas que eu te falei, mas será que o Bruce Lee realmente era notável ou era só mais uma pessoa comum com muita sorte? Hoje, no Nerd Show, nós vamos investigar a vida e obra de Bruce Lee para entender se ele era aquilo tudo mesmo ou nem tanto assim. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Falar de Bruce Lee é muito legal porque é uma lenda do cinema mundial que passou por várias poucas e boas para chegar onde chegou. Mas pra gente falar dessa história toda e várias polêmicas que tem na carreira dele, é bom a gente entender como que a carreira dele começou, e começou bem cedo, mais cedo do que você possa imaginar. O Bruce Lee nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu lá na China, mais precisamente em Hong Kong. Isso acontece porque o pai dele era um cantor de ópera. Em 1940, ele estava fazendo uma turnê pelos Estados Unidos. E acabou que o jovem Bruce Lee nasceu em São Francisco, lá no meio dessa viagem. Imagina só o perrengue, hein? No meio da turnê. E esse é um ponto muito importante da história, porque, primeiro, por causa de ter nascido nos Estados Unidos, ele podia pedir a dupla cidadania. Isso era bom por um lado, mas péssimo por um outro. E eu vou te explicar isso mais tarde. Daí, logo depois do nascimento dele, os pais dele e ele voltaram para a China, onde foi que ele cresceu e se desenvolveu. Mas eu te falei que a carreira dele começou muito mais cedo do que você imagina, porque ele era um bebezinho com 3 meses quando ele teve a primeira aparição no cinema, em um filme que se chamava Golden Gate Girl. Mas ele não tava lá lutando nem nada, ele era só um bebê, né? Aquele bonecão... Era ele, era de verdade. E lá pros seus 18 anos de idade, o Bruce Lee já tinha aparecido em cerca de uns 20 filmes chineses, mais ou menos. Mas nada como papel principal, né? Sempre aquele papelzinho meio eu sou a árvore na peça de teatro, ou fazendo um daqueles caras que apanha do nada, sabe? O figurante. Só que essa fase da vida dele não foi só de ser um cara que trabalhava no cinema. Ele também teve uma fase bem encrenqueira. Em Hong Kong, nos anos 50, era muito comum que tivesse aquela cultura das brigas de rua, e ele se meteu em cada confusão que até Deus duvida. Só que essa tanta de brigaiada aí foi um motivo principal para ele poder buscar ajuda, porque afinal de contas ele precisava aprender a lutar para poder sobreviver. Só que aí que entra o grande problema de ter nascido nos Estados Unidos, porque lá tem uma regra que não é uma regra escrita, uma lei nem nada, mas eles têm um pequeno costume de não ensinar artes marciais para estrangeiros. E ele é asiático de fato, né? Mas só de ele ter nascido nos Estados Unidos, o pessoal falava assim, não vou ensinar não, ele é um estrangeiro, ele não pode aprender a nossa arte, a nossa cultura e tal. Mas depois de muito pelejar, muito conversar com muita gente, ele conseguiu aprender uma arte marcial, que era o Wing Chun Kung Fu, que por acaso foi ensinada para ele por um cara que também ficaria muito famoso, o mestre Ip Man. Ip Man, você tá pensando Ip Man, mas não tem um filme que chama Ip Man, ou o cara lá que batia em todo mundo? Pois é baseado nesse cara mesmo. Só que mesmo o mestre aceitando treinar ele, não era todo mundo lá no dojo que animava a trabalhar com ele não, sabe? De treinar com ele, porque ele, teoricamente, ele é americano, não vou fazer isso e tal. Passou bastante dificuldade. E você acha que isso fez ele parar de brigar na rua? Claro que não, o menino Bruce Lee estava brigando até mais, diga-se de passagem. Diz a lenda, dizem, né, nada confirmado, mas que ele até saiu na porrada com um filho de um cara que fazia parte de uma organização que chamava Tríade, que basicamente é aquele negócio da máfia chinesa, né?
Mas aí você tá zoando também, né? E o negócio foi tão feio que os pais dele concordaram que o melhor a se fazer seria mandar ele para os Estados Unidos. Na época, já com 18 anos, ele foi com a irmã dele lá para os Estados Unidos e foi conseguir a cidadania dele, que ele tinha direito. E daí pra frente, muita coisa aconteceu. Em 1959 foi o ano que ele se mudou para os Estados Unidos e lá ele já começou a dar aula de artes marciais. O estilo que ele ensinava era o Jun Fan Kung Fu. Simplesmente significava o Kung Fu do Bruce Lee. É que, tipo, ele montou um estilo dele em cima daquele Wing Chun que ele tinha aprendido lá. Mas o Bruce Lee tinha um grande diferencial, porque ele já ensinava uma técnica diferente da que ele tinha aprendido, porque ele fez alguns aperfeiçoamentos. E ele também ensinava alunos de outras modalidades de artes marciais e normalmente ele incorporava esse conhecimento dos outros lutadores para criar o próprio estilo dele. Por exemplo, um judoca muito bom que ia lá trabalhar com ele, ia lá treinar com ele, ele entendia toda aquela técnica, pegava aquilo tudo e moldava para aquilo fazer mais sentido para ele e começava a repassar. Só que a grande diferença do Bruce Lee para os outros lutadores era justamente essa versatilidade que ele tinha. Era imprevisível o movimento que ele ia fazer, o estilo que ele ia usar. Porque normalmente as artes marciais têm um estilo só e você vai seguir aquilo lá e você meio que prevê o que vai acontecer. Com ele, era bem difícil. E só para você saber, a título de informação, o Bruce Lee naquela época cobrava cerca de $275 por aula, o que daria mais ou menos $2.000 por aula. E chega uma época em 1964 que ele vai participar de um evento para fazer uma demonstração, o Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach. E foi nessa demonstração que ele surpreendeu bastante gente. A primeira coisa que ele fez foi fazer flexões só com 2 dedos. Usando 2 dedos no chão, sabe? Eu faço igualzinho, menino. E, nossa, acerta tanto. E a segunda foi a demonstração do lendário golpe dele, o soco de meia polegada. As you can see from the footage here, Bruce Lee invited Joe Louis on stage to punch on the guy on the left. The guy is about 6 foot tall and he just slightly go backward. Then Bruce Lee demonstrates the 6-inch punch on the same guy. Look at the footage here. Still need more words? Que inclusive foi usado naquele filme Kill Bill pela Uma Thurman, naquela cena que ela tá tentando sair do caixão, você lembra? E foi nesse campeonato também que o Bruce Lee conheceu um lutador muito bom, o John Rhee, que era referência em Taekwondo nos Estados Unidos. E foi aí que ele também sugou até aquela técnica também dele. Ele era meio Shang Tsung das técnicas das artes marciais, que ele sugava a alma dos oponentes e aprendia o estilo dele, sabe? Eu sou nerdola, eu sei. Mas tudo bem. Só que foi nesse período aí que o Bruce Lee fez a primeira luta em que ele ia lutar pra valer mesmo. E na verdade foi uma luta meio misteriosa. A história dessa luta pra valer mesmo é meio misteriosa e muita gente não sabe do jeito que aconteceu. Na verdade, a maioria das pessoas. Essa luta aconteceu entre o Wong Jack-man e o Bruce Lee. Esse rapaz também era um grande mestre de artes marciais. Aí tem várias versões do que aconteceu, né? Por exemplo, tem uma que conta que essa luta foi armada pelos mestres de artes marciais lá da China, porque supostamente ele estava entregando o conhecimento pro pessoal de fora da China. Aquela história toda, sabe? Mas o Wong Jack-man fala que não tem nada a ver com isso e conta uma outra história completamente diferente. Na versão dele, ele contava que o Bruce Lee tinha dito que ninguém ia conseguir vencer ele, tava falando pra Deus e o mundo, que chegou nos ouvidos dele, que desafiou ele pra tirar um racha, tirar a prova. Por que eu falo que a luta foi misteriosa? Essa luta foi feita de portas fechadas e tinha 11 pessoas lá que estavam de testemunha para essa luta, mas também que ficou combinado que elas nunca iam poder falar do que elas tinham assistido lá. É tipo o Clube da Luta. Exatamente, Babrelando. Mas como a gente sabe, e a gente pode falar com uma profissional aqui, essas coisas sempre tem uma fofoquinha, né, Babrelando? Tem que ter, né? Como é que vai fazer chantagem? Não é fofoquinha, é o conhecimento se dispersando, não é? E de novo, não tem como a gente ter certeza. Mas a versão da história mais aceita até hoje é
que essa luta, na verdade, terminou empatada. E que os dois estavam lutando pra valer mesmo e que durou 20 minutos essa luta. O Wong disse que esperava uma luta mais certinha, dentro das regras e tal, mas que o Bruce Lee foi muito agressivo. E o Bruce Lee disse que depois da luta, né, falou que foi só 3 minutos, que ele ganhou muito fácil e tal, coisa que foi contestada pelo Wong. Na verdade, ele até falou assim, ah é? Você ganhou? Fácil? Em 3 minutos? Então vamos lutar aqui, ó, pra todo mundo ver, pra ver o que acontece. Só que essa revanche nunca aconteceu. Mas fato é que depois dessa luta, todo mundo que tava ao redor do Bruce Lee falou que ele começou a treinar cada vez mais e mais duro, para modificar ainda mais o estilo de luta dele. A gente falando sobre o Bruce Lee como atleta, a gente pode ver que realmente o cara foi fora da curva, um dos melhores do mundo. Mas e quando a gente fala no Bruce Lee artista? Apesar de já ter participado em 20 filmes lá da China, né, a gente pode falar que a carreira dele mesmo começou em 1966, quando ele participou de uma série. Ele fez o papel de Kato naquela série O Besouro Verde. Fox Filme do Brasil apresenta O Besouro Verde. A série passou de 1966 até 1967 com 26 episódios. E apesar de não ser o ator principal, né, o Bruce Lee chamou muita atenção do público por causa dos movimentos de artes marciais que ele tinha. Ele era tão rápido que as câmeras não conseguiam captar direito o que ele estava fazendo, porque eram outros tempos, né? E várias vezes ele tinha que refazer todas as cenas. Agora, se tem um problema que o Bruce Lee não tinha, era problema de calvície, né? Porque ô cabeleira formosa. Diferente de você aí que tem algumas telhas faltando, né? Não adianta só você pegar o cabelo, colocar pra cá pra falhar, daqui pra frente pra trás, ficar só de boné. Já tem tratamento pra isso, gente. Manual. A Manual é uma empresa britânica que já ajudou milhares de homens a parar ou diminuir a calvície. E olha só, mesmo em estágios iniciais e nos mais avançados. É tudo muito simples, prático e seguro. Você faz tudo online sem precisar sair de casa. E o processo é todo personalizado. Você preenche um formulário e um médico especialista vai te recomendar o tratamento mais adequado para o seu caso. E não preocupe, porque só com 2 minutinhos por dia você consegue manter o seu tratamento. E apenas com 4 meses de uso, os resultados tendem a aparecer. Tá cheio de cabelinho novo aqui na frente, assim, ó. Ah, e além disso, você vai ter tratamento online sempre que você precisar, sem pagar mais nada por isso. Seus produtos vão chegar na sua casa de uma forma totalmente discreta e o melhor, com frete grátis. Se você usar o meu cupom, o cupom SHOW40, você ganha 40% de desconto no seu primeiro pedido. Então não enrola, porque é por tempo limitado. Clica no link e usa o cupom SHOW40. Depois disso, em 1972, teve um outro seriado que se chama Kung Fu, que muita gente acha que o Bruce Lee tem total envolvimento com a criação dessa série, desse roteiro, mas na verdade o negócio não é bem assim não. Na verdade, o que acontece é que nessa época tinha um cara que era fã de Kung Fu que chamava Ed Spielman e queria fazer filmes sobre Kung Fu lá nos Estados Unidos. Ele criou um roteiro e tal e apresentou pro pessoal, mas o pessoal falou assim, não, mas olha só, a gente aqui nos Estados Unidos não vai conseguir lançar esse negócio porque o americano não quer ver um cara asiático como protagonista do filme. A gente não quer ver nada disso. Mesma coisa que falaram com Arnold Schwarzenegger, né? E olha o que aconteceu com ele. Daí ele reformulou essa ideia, né? E transformou o que seria um filme numa série. E aí o pessoal meio que, uma série é uma coisa que a gente pode testar melhor e tal. E foram atrás do ator principal. A escolha óbvia, fazer esse papel, seria o Bruce Lee. Kung Fu, Bruce Lee e tal. Mas a hora que ele fez o teste, o pessoal não gostou muito da... Falou assim, não, acho que não. Tem algumas explicações para isso. Dizem alguns que ele realmente não foi muito bem no teste e dizem outros que ele tinha um sotaque muito carregado, né? E que o pessoal não ia comprar essa ideia. Mesma coisa que eles falaram com Arnold Schwarzenegger também. E deu no que deu. Parte 2. I'll be back. Acabou que ele não foi escolhido. Mas o pessoal da Warner falou assim, ele não escolheram e tal, mas o menino é bom de serviço. A gente não pode deixar ele ir para outro estúdio. Sabe aquele negócio assim, vamos tentar pescar ele de uma outra forma? E falaram assim, não deu essa, mas se você quiser escrever um roteiro de uma série e tal, a gente faz da próxima vez, escreve aí pra gente que aí é sucesso. Aí ele fez isso, escreveu a série, só que antes dela ser filmada, ele teve uma visão que ele pensou assim, seria melhor talvez eu fazer alguns filmes lá na China e tal, pra provar
provar que eu sou bom de serviço mesmo e mostrar para esse pessoal aqui dos Estados Unidos do que eu sou feito. Ele queria provar que os artistas de Kung Fu asiáticos podiam sim serem famosos. Em 1971, o Bruce Lee estreou o filme O Dragão Chinês. E em 72, ele fez o filme A Fúria do Dragão. E não é que os dois filmes foram um sucesso absurdo, menino, mas eu não tô falando de sucesso pouco, não, eu tô falando de sucessaço. Pra você ter uma ideia, cada filme desse aí teve um orçamento de mais ou menos 100 mil dólares. Um deles teve 50 milhões de dólares de bilheteria e o outro 100 milhões de dólares de bilheteria. Um pequeno lucro. Aí pronto, o pessoal de Hollywood já, ó, cresceu os olhos e viu lá que assim, realmente esse trem aí dos filmes pode dar bom mesmo. E pro seu terceiro filme, que chamaria o quê? O Voo do Dragão, o Bruce Lee recebeu carta branca para fazer o que ele quisesse. E sabe o que ele quis fazer? Chamar o Chuck Norris para participar no filme e ter uma luta com ele. E é boa demais, porque é muito pastelão. É uns... Oh! Inclusive, precisamos falar sobre Chuck Norris, hein? Precisamos lembrar sobre Chuck Norris. Se você quiser esse vídeo aí, você já deixa o like aqui no NetShow, porque você sabe que você tem que deixar um like aqui no vídeo do NetShow se você estiver gostando, né? Porque, tipo, como é que você ajuda o cara, não ajuda nós? O like tem que deixar mesmo, mas pra gente saber se a pessoa quer ver, tem que comentar. Também. Porque daí o like a gente não sabe se é porque ela gostou ou se quer o Chuck Norris. Eu não falo like, né? Não falo. Não fala likes. Likes. O Voo do Dragão teve um custo total de 130 mil dólares. E sabe quanto que ele fez de bilheteria? Nem eu sei, vou olhar agora. 130 milhões de dólares. E sendo que a cena do Bruce Lee contra o Chuck Norris foi super elogiada na época. E ainda em 72, ele estaria gravando o seu quarto filme, em que ele lutaria com um jogador de basquete de 2,18 metros. Pois é, tinha umas maluquices. E quanto que ele tinha de altura, que ele era baixinho? Ele era baixíssimo, deve ser menor que a Varelanda. Ah, Renato, me deixa fora das suas histórias. Só que ele teve que pausar essas gravações porque apareceu a oportunidade de fazer o filme Operação Dragão, dessa vez produzido pela Warner. E esse cavalo não dava pra deixar de montar, né? Tem que ir atrás. Inclusive, esse foi um dos primeiros trabalhos do Jack Chan, apanhando literalmente do Bruce Lee. Suddenly, my eyes all black because he just one stick right on my head. He missed it, but I do nothing. Operação Dragão teve um orçamento de 850 mil dólares e uma bilheteria total de 450 milhões de dólares. Já dava pra ver que filme do Bruce Lee tinha um retorno absurdo. Em 1973, quando eles estavam fazendo uma reunião para ver como que eles iam terminar o filme O Jogo da Morte, infelizmente o Bruce Lee, aos 32 anos de idade, falece. E não só isso. Com ele leva vários mistérios. Quando celebridades gigantescas morrem, normalmente começam a aparecer várias versões e a verdade aparentemente nunca aparece de fato, né? Mas o que a gente sabe de fato nisso tudo? A gente sabe que em 73 o Bruce Lee estava em Hong Kong em uma reunião com duas pessoas, o produtor Raymond Chow e a atriz Betty Ting. E a reunião era na casa da Betty. Daí o Raymond teve que sair para uma outra reunião e ficaram só os dois na casa e o Bruce Lee foi descansar, tirar uma sonequinha lá para depois ir para um outro compromisso. Quando a Betty foi acordar ele não acordava de jeito nenhum. E ela ligou para a esposa do Bruce Lee e nisso veio um médico, mas que viu que realmente ele tinha falecido. Na época, a causa da morte ficou como edema cerebral, que é causado por causa de um inchaço no cérebro, sabe? E segundo as informações, a causa teria sido um remédio que ele teria tomado, porque ele estava com dor de cabeça no dia e a Betty deu um remédio para ele. Diz que ele teve um tipo de reação a esse remédio que não bateu muito bem e deu nisso tudo. Mas, claro que várias teorias da conspiração tomaram forma.
Uma dessas teorias culparam a própria Beth Ting, né, que dizem que eles tinham um relacionamento, que eles eram amantes e tal, né. Tem gente que fala que ela envenenou ele por ciúmes. Inclusive, ela mesma falou que recebeu várias e várias cartas de fãs do Bruce Lee, né, ameaçando ela e tudo mais. Tem gente que fala que foi culpa do Raymond Chow, porque depois que ele faleceu, ele ficou com os direitos dos filmes e enriqueceu bastante. Tem gente que fala até que, na verdade, isso tudo é por causa daquele embate que ele teve com o filho do cara lá da máfia chinesa, da tríade, sabe? Ou até porque ele não pagava pela proteção dessa máfia lá para as pessoas que trabalhavam nos filmes dele lá em Hong Kong. Teve todo esse tipo de história. Mas até hoje tem gente estudando sobre o que supostamente poderia ter acontecido. E mais uma teoria surgiu, até com mais embasamento, inclusive. Que a causa da morte dele, na verdade, foi por exaustão por calor. O que significa isso? É quando o seu corpo passa dos 40 graus Celsius e começa a suar demais, perder líquido e desnatura, e aí você vai pro saco mesmo. E dizem que foi exatamente isso que aconteceu com ele, mas por que eles falam isso? O que ajuda a corroborar com essa teoria é que, na verdade, alguns meses antes, o Bruce Lee teria tirado as glândulas sudoríparas, que são as glândulas que fazem o suor, né? Porque, diz, segundo ele, não ficava muito bom na tela, o suor que ficava lá e tal. Mas é essas glândulas, né, que faz a regulação da temperatura do corpo ali, porque você sua, né, o seu suor é uma regulação térmica. E no final, a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu. Mas fica aí o pensamento da esposa dele. Todos esses anos depois, as pessoas ainda se perguntam como Bruce morreu. Prefiro lembrar como ele viveu. Mas vamos dizer que a carreira do Bruce Lee não parou por aí. Eu te falei que o Bruce Lee faleceu enquanto ele estava fazendo as gravações lá do Jogo da Morte, o próximo filme. Mas você acha que isso impediu o pessoal de lançar o filme? Que já estava meio gravado, uns pedaços? Não. O que eles fizeram foi pegar toda a gravação do Bruce Lee e chamar atores para simularem ser o Bruce Lee. No final tem 15 minutos de cenas do Bruce Lee de verdade. E o resto são todos atores dublês fazendo a parte dele. Só que lembra lá atrás que eu tinha falado que a Warner pediu para ele escrever um roteiro e tal? Esse roteiro tinha ficado pronto. Mas eles nunca gravaram essa série porque ele começou a emplacar um filme atrás do outro. Pois é, só que em 2015, a filha do Bruce Lee pegou esse roteiro, negociou ele com a Warner e em 2019 eles lançaram uma série que se chama Warrior, que inclusive tá na 3ª temporada. Que quer dizer que realmente ele era bom de roteiro, que senão já teria sido cancelado. Bruce Lee começou a trabalhar com 3 meses de idade e agora que ele faleceu, parece que ele continuou trabalhando, né? Bom, agora a gente chega naquela pergunta que eu fiz lá no início. Você vendo isso tudo que apareceu, você acha que o Bruce Lee era tudo isso mesmo? Bom, eu acho que sim, até porque o Bruce Lee virou um ícone da cultura pop. Ele é referenciado em várias e várias produções e várias cenas, por exemplo, nos filmes do Tarantino, bebem muito dessa fonte, né? Ele é muito responsável por mudar a imagem do asiático nos Estados Unidos e também pelo mundo, que antes era visto de um modo totalmente preconceituoso. Só do pessoal de Hollywood ter falado que não tinha como ter um protagonista asiático e ele ir lá e fazer sucesso, abriu as portas para vários outros, que nem o Jack Chan. Não é à toa que a revista Times elegeu ele como uma das 100 pessoas mais influentes do século XX e até teve uma estrela na calçada da fama também. Também vários e vários lutadores falam que ele foi o maior que já existiu e o próprio Chuck Norris, até ele admitiu que se tivesse alguém para vencer ele, teria que ser o Bruce Lee. Ele pode até ter morrido muito jovem, né? Mas se ele tivesse ficado mais tempo com a gente, com certeza ele estaria fazendo várias produções e quem sabe até hoje fazendo alguns filmes. Mas para finalizar, eu acho bom a gente pegar uma frase que o próprio Bruce Lee disse uma vez: se eu morrer amanhã, não terei arrependimentos. Eu fiz o que queria fazer. Você não pode esperar mais da vida. I said, empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana de segunda a sexta às 7 horas da noite eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!